Olá! Vamos juntos dar uma olhada na liturgia desta segunda-feira, dia 30 de março de 2026. Ela traz uma mensagem muito forte sobre a diferença entre o silêncio que constrói e o barulho que destrói. Bom, para começar, a gente precisa se situar. Estamos na segunda-feira da Semana Santa, ou seja, a igreja nos coloca logo na porta de entrada da semana mais importante do ano. É um tempo que, por si só, já pede um pouco mais de recolhimento, de atenção. E o interessante nas leituras de hoje é que elas nos mostram dois caminhos, bem opostos. De um lado, a gente tem o caminho do silêncio, de uma ação que nasce do amor puro, sem ficar fazendo conta. E do outro, o caminho da mente agitada, do barulho, que só pensa em custo, em lucro, em cálculo. Vamos explorar primeiro esse caminho do silêncio. Ele fala daquela força que age sem precisar de alarde, sem gritaria. E hoje essa força se manifesta em duas figuras. Uma que aparece numa profecia bem antiga e outra numa cena bem concreta, dentro de uma casa. A primeira leitura é do profeta Isaías e ele descreve o servo de Deus. E olha que imagem forte, né? É uma descrição do jeito de Deus agir no mundo, com delicadeza, em silêncio, mas com uma força que transforma tudo, sem violência, sem imposição. E essa profecia, de repente, se torna realidade no Evangelho. A gente está em Betânia, num jantar, e entra em cena Maria. Sem falar absolutamente nada, ela se aproxima de Jesus e faz um gesto que cala todo mundo. Ela unge os pés dele com um perfume valiosíssimo. E aqui está o detalhe. Não era um perfume qualquer, era nardo puro, uma coisa caríssima na época. Isso mostra que o gesto de Maria não foi pensado, não foi calculado. Foi um impulso de amor, uma entrega total, tão forte que o Evangelho diz que o cheiro bom do perfume tomou conta da casa inteira. E essa confiança, essa entrega que age em silêncio, ela se transforma em oração no salmo do dia. É o canto de um coração que se sente seguro em Deus, não no barulho do mundo. Um coração que canta mais ou menos assim: o Senhor é minha luz e salvação. Só que, no meio dessa cena de paz, de entrega, o silêncio é quebrado. E agora a gente vai ver o segundo caminho, o do barulho, da inquietação, que surge de uma única voz ali no meio do jantar. E a voz é a de Judas Iscariotes. A pergunta dele, de repente, quebra toda a magia do momento. Ele traz a lógica do dinheiro, do cálculo, do custo-benefício para uma situação que era de pura gratuidade, de puro amor. Pois é, o amor não faz contas, mas Judas faz. Ele bota um preço no gesto de Maria. E o próprio evangelista faz questão de nos dizer que a preocupação dele não era de verdade com os pobres, mas porque ele era ladrão. Isso mostra uma mentalidade que não consegue entender a lógica do dom, da entrega sem esperar nada em troca. Judas avalia o perfume em 300 moedas de prata. Vamos guardar esse número. Era muito dinheiro, quase o salário de um ano inteiro de um trabalhador da época. Para ele, aquilo era um desperdício absurdo. E agora, olha só o contraste. É chocante. Poucos dias depois, essa mesma pessoa, com essa mesma mente calculista, que se escandalizou com um prejuízo de 300 moedas, vai trair Jesus por apenas 30 moedas de prata. 1/10 do valor. E essa comparação deixa a lição muito clara, né? Um coração agitado, uma mente que só vive no cálculo, acaba perdendo totalmente a noção do que é valioso de verdade. Começa a dar um valor enorme para o que é passageiro e a descartar o que é eterno, o que é precioso. Então, a pergunta que fica pra gente é, no final das contas, o que sobrou de tudo isso? Desses dois caminhos, qual deles deixou um legado? O barulho do cálculo ou o perfume do silêncio? O barulho que Judas fez, ele causou um mal-estar ali na hora. Um desconforto, mas depois se perdeu. Acabou. Mas o perfume de Maria, nossa, o gesto silencioso dela, esse aroma continua vivo, preenchendo a história, inspirando as pessoas até hoje. E isso nos leva à grande mensagem por trás de tudo isso. Uma frase que resume perfeitamente a reflexão de hoje. O bem não faz barulho e o barulho não faz bem. A verdadeira força, aquilo que realmente transforma o mundo, na maioria das vezes acontece no silêncio. E esse convite não é só para o silêncio exterior, sabe? É principalmente sobre o nosso barulho interno. Aquela mente que não para, a ansiedade, a agitação dos sentimentos, os pensamentos a 1000 por hora, tudo isso nos rouba a paz e nos faz perder o foco do que realmente importa. E assim, a liturgia nos deixa com essa pergunta, que é um convite para a gente olhar para dentro. Se a nossa vida fosse um aroma, qual seria?
A gente estaria deixando para trás o ruído passageiro do cálculo, da agitação, ou o perfume duradouro de um amor que se doa em silêncio?